Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus instantaneamente, e peço a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando prender as almas. Amém. Eu vou falar um pouco da Bíblia, mas eu não vou falar igual as pessoas estão esperando que eu vá falar. Eu preciso de 45 minutos e por enquanto eu só tenho 33. Então eu vou falar, quando a gente vai construir uma casa, a gente começa do alicerce. Mas quando a gente vai reformar, a gente começa descobrindo a casa. Então eu vou falar aqui um pouco mais da Bíblia, mas descobrindo. Pode ficar tranquilo que depois, quando eu tiver 45 minutos, aí eu vou começar a falar da Bíblia do jeito que as pessoas querem, porque eu já tive aula de Bíblia, de tudo que é jeito, e nenhuma me convence do que é a Bíblia, do jeito que ela tem que ser colocada. Eu vou começar com uma pergunta. Quem surgiu primeiro? A Bíblia ou a Igreja de Cristo? Muitos vão pensar e dizer e afirmar que foi a Bíblia. Quem surgiu primeiro foi a Igreja do Senhor. O Senhor fundou a sua igreja no ano 33. Não tenho aqui o dia, nem o mês. No ano 33, o Senhor fundou a sua igreja sobre Pedro. Jesus é a pedra angular e Pedro é a pedra fundamental. Isso aqui não adianta a gente ficar batendo em cima, porque outras igrejas não vão concordar. Mas eu não estou falando para as outras igrejas, eu estou falando para os cristãos. Então, a igreja do Senhor veio primeiro. A Bíblia só foi surgir no ano 480, quando São Jerônimo reuniu o Papa Damasco, mandou São Jerônimo para a Grécia. Lá São Jerônimo traduziu todos os documentos do Antigo Testamento, que estava em grego. Um outro dia eu vou falar por que eles foram para o grego. Depois São Jerônimo, junto com o Papa Damaso e mais um outro padre, juntaram os documentos do Novo Testamento, que são 29, né? São 27, e aí que vão pensar em montar uma Bíblia, isso no ano 480. Então, agora, isso ainda vai demorar para surgir uma Bíblia. Aí alguém vai dizer, não, mas pode deixar que eu sei o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento não era uma Bíblia, eram os documentos, eram os rolos. Isaías, por exemplo, é 3 rolos. Eu entendo muito bem disso. Só que eu quero falar, que eu vou falar, quando eu tiver os 45 minutos, aí eu vou começar da aula da Bíblia, não teologicamente, não com teologia teórica, mas com a teologia bíblica que eu tenho. Aí eu vou falar do jeito que vocês querem ouvir. Mas o que eu quero colocar aqui é que a Bíblia, a Igreja de Cristo veio primeiro. Surgiu no ano 33, confirmado o primado de Pedro, já depois dele ressuscitado, está no capítulo 21 de São João, e no dia de Pentecoste a igreja nasce. Aí até o dia de Pentecoste os apóstolos estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. No dia de Pentecoste, quando desce o Espírito Santo sobre os apóstolos, 120 pessoas, inclusive Nossa Senhora, está no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, quem quiser conferir.
Aí a igreja começa a tomar forma, então, com os apóstolos. E na medida que vai tendo fase, a igreja cresce, a igreja diminui pela perseguição do judaísmo, mas os apóstolos continuam. Mais tarde vem uma perseguição muito grande sobre os apóstolos, eles se esparramam, cada um para um lado. São Tomé vai para as Índias, Mateus pega um outro rumo, Santo André vai para Espanha, depois da Espanha vem para a Grécia, São João vai para Éfeso, né, para Asa, onde Paulo tinha deixado algumas igrejas. No ano 47, Paulo e Pedro são martirizados. Os apóstolos, quase todos, já foram martirizados, só resta São João, que São João tentam martirizar ele no ano 95, mas sob a sugestão de alguém deu uma sugestão, ele ia ser cozido num tacho de azeite. Aí alguém deu uma sugestão, jogaram ele na ilha de Pátimo. Mas pode haver, mas eu ainda não tenho conhecimento como foi que São João saiu da ilha. Se tiraram, se ele saiu, a única coisa que eu posso afirmar aqui é que São João viveu, veio a óbito por morte natural entre o ano 100 a 103, depois de Cristo. Mas Pedro, bem antes de ser martirizado, passa a igreja o bastão para São Lino, que por sua vez passa para Anacleto, e Anacleto passa para Clemente. Nós chamamos São Clemente, mas tem pessoa que não pode ouvir essa palavra. Um dia o camarada falou assim, mas esse São está na Bíblia? Eu falei, não. E por que você fala São? Eu falei, como é que você chama um barão, uma baronesa? Você é um funcionário de uma empresa grande? Não tem? Não existe o barão, não existe a baronesa, não existe duque, duquesa, existiu? Sim, então, nós é um título que a igreja achou por bem dar para os santos, de modo particular para os apóstolos e todos os santos que foram martirizados. É um título, pronto. O rapaz não discutiu comigo sobre isso, né? Porque a gente só discute na ignorância é uma coisa, discutir de qualquer forma não tem nada de bonito, e a gente não chega a lugar nenhum discutindo, a gente chega a algum lugar trocando ideia. A Igreja de Cristo cresceu e chegou até aqui e vai até o fim, conforme ele prometeu, que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ele entregou as chaves a Pedro, diz, o que você ligar na terra será desligado no céu, o que você ligar será ligado no céu. Agora, quem quiser ser doutor em Sagrada Escritura e mais poderoso do que quem fundou a sua própria igreja, que vá lá conversar com ele. Porque o que nós sabemos é que nós vivemos sobre os pilares do cristianismo. São Paulo diz, olha, quem quiser fundar igreja pode fundar, conquanto que faça em cima dos alicerces. Ele diz, uns vão construir com pedra, outros vão construir com barro, outros vão construir com palha. Ele diz, se for em cima dos alicerces, todas elas vão ser provadas, até a de palha. Conquanto, se for em cima dos alicerces, a igreja de palha vai queimar. Mas se foi feito em cima dos alicerces, ele diz, das cinzas vamos aproveitar alguma coisa. A de barro também vai ser provada, vai cair, mas se for em cima dos alicerces vai ser alguma coisa. Isso quem fala é São Paulo.
Depois ele diz, a de pedra, a mesma coisa, vai ser provada também. Mas vai sobrar algo. Então, alguém que resolve fundar uma igreja porque ele está insatisfeito, nós não temos nada a ver com isso. A igreja em si tem uma hierarquia. Se a hierarquia da igreja acha que não deve combater as pessoas que fundam a igreja, não vai ser eu, que sou um simples cristão, que vou combater as igrejas, né? Até porque no Apocalipse tem um texto que diz o seguinte, que no dia do julgamento, Jesus, o próprio Cristo, Jesus, diz que vai surgir grupos vestidos de branco. Um outro Deus é uma palavra aqui errada, mas agora vou corrigir. Ele diz, vai surgir grupos vestidos de branco que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que nem os anjos do céu conhecia, somente o Filho do Homem. Isso Jesus já revela a São João. E quando nós chamamos o livro de Apocalipse, Apocalipse é um nome que serve até para alguém contar piada ou fazer graça, né? Isso é o Apocalipse. Na verdade, o nome do livro é Revelação, que foi revelado a São João. São João falou, na ocasião, num linguajar figurativo, como alguém disse. Não, não foi figurativo. Ele falava em código, porque se ele falasse na língua daquele povo, ele não ia muito longe e ele estava reanimando aquelas 7 igrejas da Ásia. Então, ele falava em código, mas não figurativo. Como eu vi alguém dizer outro dia que a visão que tem sobre Nossa Senhora, que é uma mulher vestida, bem vestida, adornada, com a lua e 12 estrelas. Aí eu vi um camarada outro dia aqui, que já saiu não sei de quantas igrejas e está tendo forma outra, dizer que aquilo ali é figurativo. Não é não. O que São João viu é real. Aquela mulher é Maria. Quem é que estava junto com os apóstolos no dia de Pentecoste? Então, Nossa Senhora é rainha e ela está até sobre os apóstolos, até mesmo Pedro, né? Não que Nossa Senhora quis alguma vez fazer isso, mas se Deus quer exaltar, quem somos nós para tirar aquilo que Deus quer fazer? Então, é figurativo? Não. São João viu e colocou do jeito que ele viu. O que ele colocava em código era aquelas palavras que, se ele falasse na língua deles, ali onde ele estava, na Ásia, era tudo colônia romana, ele não ia muito longe, então ele já se precavendo para conservar, não só a vida dele, mas para conservar as igrejas que ele estava reanimando, então ele falava em código, mas nunca figurativo. São João fala que das 12 tribos seria 124 mil assinalados. Também vi um camarada falar que aquilo lá não tem nada a ver, que seria só os salvos, que São João estava falando das tribos de Israel. Aí muito bem, está falando isso. Mas os 124 mil assinalados que São João fala, ele não fala em código, ele deixa bem claro. São 124 mil, pode ser mais, né? A gente sabe que para Deus as coisas, nada é impossível. 124 mil, quando ele coloca que é 12 de cada tribo, ele está colocando porque ele é judeu. Ele é, apesar de ser apóstolo, apesar de ser cheio do Espírito Santo, mas ele não deixou de ser daquele povo que ele conviveu tantos anos. Agora ele é uma outra pessoa, mas a natureza dele não muda. Então, 124 mil assinalados. Ou seja, 124 mil
escolhido. É isso que São João fala, escolhido, que não serão julgados. Esses escolhidos, o que é um escolhido? 124 mil pode ser muito mais, não vai ser menos, mas pessoas escolhidas. O que é uma escolha? Pessoas que não vão ser julgadas. Essa não é, São João não falou figurativo. Não é figurativo. São escolhidos. Meu amigo, se você não entendeu, então você assiste esse vídeo e depois você vai lá no texto que você leu, dizendo que está tirando a confusão da cabeça das pessoas, você está fazendo mais. É 124 mil assinalado. Se Deus quer assim, Deus tudo pode. Porque os demais somos julgados, todos nós, né? Somos julgados. Não cabe a mim a querer saber quem são os assinalados, os escolhidos. Porque se a Trindade é um mistério, e nós não devemos nos preocupar com o mistério da Santíssima Trindade. O nascimento do Senhor é um mistério, a minha vida é um mistério. Eu sei o que vai acontecer comigo hoje ou amanhã. A minha vida é um mistério, a sua vida é um mistério que pertence a Deus. Quantas crianças são concebidas e naturalmente não chegam a nascer? Não estou falando das que são interrompidas por maldade, mas acontece. Crianças que são concebidas e não chegam a nascer. Quantos jovens na flor da idade, pessoas boas, Deus precisa dele e ele vai. Os pais choram, mas um dia se consola, né? Então nossa vida é um mistério. E as coisas de Deus, muito mais. Agora, Jesus é o grande mistério, né? Nós falamos, eu sempre falo, né? Porque nós falamos do sacramento. Sacramento é da nossa língua? Não. Nós falamos sacramento para cá, sacramento para lá. Em grego é mistério. Em latim é sacramento. Então nós falamos latim sem saber. Porque o sacramento não é uma palavra portuguesa, é uma palavra em latim. Mas o que nós sabemos dos sacramentos? Que foi Jesus quem instituiu e a igreja acolheu e não foi colocado tudo de uma vez em prática. Jesus ele instituiu todos os sacramentos, inclusive os 7 sacramentos que a igreja apresenta. Foi Jesus quem instituiu. E a igreja foi colocando em prática, não foi tudo de uma vez. São Clemente, por exemplo, foi o primeiro a mudar, foi o primeiro pontífice a mudar o rito do sacramento. E instituir o matrimônio. Jesus botar em prática porque ainda estava sendo em judaísmo. Ele diz não. São Clemente diz não. Aqui não é mais judaísmo, aqui é cristianismo. Então, o sacramento do matrimônio, a partir de hoje, será na presença de um presbítero com testemunhas. E vai ser assim daqui para frente. E a igreja foi colocando devagar. A unção dos enfermos, desde o Antigo Testamento, já existe. Não era chamado de sacramento, mas eles já faziam aquilo. No Novo Testamento foi aperfeiçoado. Pega lá o capítulo 5 de São Tiago, que ele vai falar o que faz com um doente que não tem remédio, que não tem um outro jeito para tratar dele. Diz, chama o presbítero da igreja, que ele unge com óleo, se tiver com pecado, lhe serão perdoados e ele será salvo. Então, até hoje a igreja aperfeiçoou, tanto é que esse sacramento só pode ser ministrado por um padre, por um presbítero. O bispo pode porque ele é padre.
senão não podia. O Papa pode porque é padre. Mas o diácono permanente, ele não pode dar unção dos enfermos. Por quê? E nem ouvir confissão. E ele está aí, ele é eclesiástico. Então o sacramento da Eucaristia só pode ser celebrado por um sacerdote, por um presbítero. O bispo ou pelo bispo, por quê? Mas o bispo, porque é um padre. Pelo Papa. E é claro que nós sabemos que tem um significado bem maior. Agora nós não vamos ficar discutindo as coisas da igreja com gente da igreja. Esse canal foi criado para reanimar os meus irmãos que andam desanimados, para orientar os meus irmãos cristãos da minha fé que andam desmotivados. Muitos indo para outras igrejas porque a igreja dele não é suficiente. Olha, a sua igreja é suficiente e eficiente. Você é que está um pouco desanimado, leia a palavra de Deus, mas leia com espírito de cristão, em espírito de oração, pratique a sua fé, peça ao Senhor se você está sofrendo de alguma coisa, se está doente, vá no médico, se precisa de oração, peça a seus irmãos que tem pessoas para rezar junto com você, e o Senhor tem tudo aquilo que a gente precisa, só que para isso Ele exige de cada um de nós pouca coisa, fé. Jesus não curou nem quando Jesus estava na missão dele, ele curou muitas pessoas. Ele não cobrava nada daquelas pessoas? Cobrava sim. Primeiro, ele não ia curar alguém que não pedisse. Ele só curava alguém que vinha pedir a cura. Aí ele falava, você acredita? O que é que ele disse para a mulher que tocou na veste dele? Aquela mulher acredita tanto que ela disse, se eu tocar pelo menos na veste dele, eu vou ficar curada. E ela vai e toca. O que é que ele disse para a mulher? Aquela mulher não podia estar nem no meio daquele povo, porque a cultura deles, se o povo descobre que aquela mulher tinha aquela doença, eles tinham linchado ela. Ela tinha tentado outros meios de falar com Jesus, porque ela sentia mais o povo. Se descobre que aquela mulher estava ali no meio, eles tinham linchado ela. Mas ela correu o risco, porque uma vida pior do que a que ela estava vivendo não era fácil. E aí ela já tinha feito 1001 planos. O último foi tocar na veste do Senhor, e ela tocou. E Jesus pergunta, alguém me tocou? Os apóstolos disseram, Senhor, mas é tanta gente te empurrando. Ele falou, não, eu senti sair uma força de mim. Aí a mulher disse, foi eu, Senhor, que te toquei. Ele falou, e agora, o que é que você está sentindo? Ela falou, estou sã. Ele diz, vai em paz, tua fé te salvou. Até Jesus não mudou, ele é o mesmo até hoje. Você crê no Senhor, você está com um problema difícil, peça a Ele, que Ele vai te ajudar. Esse canal foi criado para isso. Não é para fazer fortuna, não é para brigar com as pessoas, não é para discutir religião, isso não se faz, né? Não é para agredir ninguém. Se eu não posso fazer algo para melhorar, para piorar, eu não vou fazer. Eu não inventei, isso é algo que eu queria fazer, mas não sabia que jeito. O Senhor me clareou porque quando a gente está em oração e acredita nele, ele vai nos dando os meios para nós chegar onde nós precisamos. Então estou eu aqui. Pedro, por exemplo, Pedro sonhou um dia que ele ia ser quem ele se tornou? Nunca. Jesus morou 3 anos na casa de Pedro, mas nunca passou pela cabeça de Pedro que um dia ele ia ser a pedra fundamental. Nunca passou pela cabeça dele. Ele só queria ser um bom discípulo. E ele foi o último
Os outros já antes dos, os outros já curavam pessoas, mas ele não se perdoava porque ele tentava e não conseguia. No entanto, Jesus escolhe ele para ser a pedra fundamental. Agora, me admira muito um cristão que é da Igreja do Senhor, que ele mesmo fundou, mesmo que não conheça. Ora, se essa igreja chegou até aqui, nós estamos no 3º milênio, é porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Se você não sabe o que é o Espírito Santo, é aquele que reanima o seu espírito, se você assim convidar e pedir ao Senhor. Porque se você já foi batizado, no dia do batismo você já recebeu esse Espírito Santo. Ele está aí. Só que ele não age. Jesus não, eu já falei aqui muito, Jesus não arromba a porta de ninguém. Jesus é educado. Ele bate e diz: se alguém abrir, eu entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Então esse é Jesus. Mas eu queria colocar isso aqui porque eu vou falar da Bíblia do jeito que é, colocando. Só que eu vou surpreender algumas pessoas, porque as pessoas... A Bíblia veio surgir depois de 480, antes não havia. Por isso, ela é mais nova do que a igreja. Alguém vai contestar, pode contestar. O que nós temos mais antigo do que a igreja são os documentos do Antigo Testamento. Mas eles vão... Quem foi que juntou esses documentos? Quem foi que juntou eles? Quem foi que descobriu onde ele estava? Como é que o Papa Damas descobriu que eles estavam na Grécia? Não foi por adivinho. Provavelmente foi pesquisando e rezando. E então ele manda São Jerônimo para a Grécia para traduzir, porque os gregos também não iam dar os documentos para ele carregar. Traduzir para o latim, do grego para o latim. Depois juntar todos os documentos do Novo Testamento. Então, só depois no final do 4º século é que eles vão começar a montar. Terminou de ser escrita. Os escritos terminaram de ser escritos começa 1000 anos antes de Cristo, não é bem assim, não, provavelmente é 900 anos, não é 1000, e termina 200 anos, que é no final do 2º século. Termina de ser escrito, certo? Mas até hoje tem documentos sendo escritos. Todos os documentos, a igreja do começo celebrava o santo sacrifício com documentos que de José de Eusébio de Cesareia e de tantos outros historiadores cristãos que tinham fé, celebrava com aqueles documentos, porque não tinha Bíblia. Aí eu faço uma pergunta para aquelas pessoas que, se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Eu não quero mudar a sua fé, meu irmão, meu amigo. Mas eu te pergunto uma coisa. Você vai me dizer, então, que Jesus não é Jesus? Você vai me dizer que os apóstolos não são apóstolos? Você está acima do Senhor que fundou a sua igreja? Você está acima do Senhor que edificou em um apóstolo, Pedro? Você está acima dele? É possível, porque você também está acima de Maria. E eu hoje tomo São José como meu patrono, porque acho que no meio de tantos santos, que nós sabemos que temos santos importantes, eu não vejo assim ninguém, que esteja acima de São José, porque São José, junto com Nossa Senhora, foram quem criaram e educaram Jesus. Então, por mais que esse camarada tenha feito coisa, se ele é santo é porque merece. Ele foi julgado, né?
Para esses que duvidam, ele não foi escolhido, é julgado para alguém ser canonizado, é futuca a vida dele, desde o dia que nasceu até o momento que ele vai a óbito. E depois ainda é exumado o seu corpo. Mas eu vou parando por aqui porque, como eu falei, eu só tenho 33 minutos até agora. Eu preciso de 45, mas logo eu terei. Depois que eu tiver 45 minutos, aí agora eu vou começar a falar da história da Bíblia. O jeito que as pessoas querem saber, só vou surpreender algumas pessoas mostrando que os Pentateus não são do jeito que eles pensam que são. Que os 5 Pentateus foi dedicado a Moisés e que tem outros livros que foram escritos primeiro do que eles. Primeiro e segundo Samuel. Primeiro e segundo rei foram escritos antes dos Pentateu? Ah, pois é. Só que na hora da igreja, foram pessoas que eles foram montar a Bíblia, eles montaram uma ordem que eles achavam que era suficiente, mas foram escritos bem depois desses outros que eu falei aqui. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, louvado seja o santo nome do Senhor, e eu quero pedir a Jesus nessa noite por todas as pessoas que têm dificuldade de se comunicar com o Senhor. Senhor, ajude como tem me ajudado quando me ajuda tantas pessoas, para que essas pessoas tenham a graça de poder se comunicar com o Senhor, de poder perdoar as pessoas que lhe ofenderam, porque isso é uma ferida que, se não for o Senhor, ninguém consegue. Então eu peço, pela sua divina misericórdia, que ajude essas pessoas que têm dificuldade a perdoar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.